sobre el segundo libro de la Torá, que es el libro de Shemot, que quiere decir nombres. Shabbat Shalom a todos os nossos ouvintes que estão sempre conosco, tanto no Kabbalah Shabbat quanto no Shaharit. E nós agradecemos as nossas visitas que estão conosco hoje, visitando-nos, alguns por primeira vez, outras pessoas já por vezes. Bem, nossa homilia hoje trata-se de Shemot, que nós chamamos de Êxodo. E estarei fazendo uma pequena recapitulação de Bereshit e os principais destaques de nossa paraxá. Vamos então iniciar primeiramente considerando o que nós aprendemos no livro de Bereshit. Que ficou em nossa mente daquilo que foi estudado. Você se lembra que a primeira paraxá foi Bereshit. O que quer dizer? Propósito, princípio, começo, início. E todos nós temos isso na nossa vida. Nós temos o começo. Portanto, ela nos transmite muitas verdades, muitos ensinos. A segunda paraxá foi Noé, que nos transmitiu um sentido de tranquilidade, de descanso, porque quando ele nasceu, colocaram esse nome nele. O pai dele falou, dar-nos a descanso. Então, além de outras coisas muito importantes que o livro de Noé, a paraxá de Noé que nos transmite, ele fez uma tevá, ele fez uma barca para poder então salvar-se conforme o Eterno lhe ordenou. A terceira paraxá foi Let Lehá, jornada. A jornada de Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e sai por ti mesmo. Ninguém vai sair por você. Você mesmo sai. E eu vou te mostrar onde que você vai. E ele fez essa ação com uma emuná profunda no Eterno. Acreditou nele. Assim como nós que estamos aqui e vocês que nos ouvem, vocês acreditam, por isso estão aqui. Eu tenho aqui uma congregação presente e vocês que estão no chat é uma outra congregação que estão nos assistindo. Que impulso, que desejo, que vontade traz vocês na congregação e vocês para entrarem e assistir a nossa transmissão. É uma jornada, porque nós estamos dentro do conhecimento da Torá, crescendo a cada dia. Cada dia que nós estamos presentes aqui na sinagoga e ouvimos as exposições, alguma coisa é acrescentada no nosso conhecimento, que vamos colocar em prática. A quinta foi Vaiera, visão. Eu me revelei, o Eterno se revelou a Abraão. Impossível prosseguir a nossa jornada sem a visão. E isso que nós aprendemos então na quinta paraxá. Na sexta paraxá, Hayet Sara. Entra aqui uma mulher com toda a sua força para trazer algo interessante que é a revigoração. Ela foi um sustentáculo, um conforto para o seu marido e consolidou a geração, solidificou a esperança da fundação do povo de Israel. Portanto, uma mulher que pode ser imitada pela força, pela fé que ela tinha. Sétima paraxá foi Toldot, produção, gerações que consolidaram Israel como povo, como nação, amado por Hashem. A oitava foi Vayetzei,
excursão. Jacó partiu ao encontro de um sonho, perseguido pelo seu irmão que queria lhe matar, e ele se endireitou por um caminho. Nós também usamos fazer isto em nossa vida. O Eterno se revelou a Jacó nesse sonho, vendo anjos descendo e subindo, que estava ligada à própria história de nosso mundo. E ele consagrou aquele lugar. A nona Parashá, a delegação, que foi ir ao encontro de um irmão. Nossa missão também é essa, ir ao encontro. Jacó mandou uma comitiva para se encontrar com o irmão dele. E nós temos irmãos nossos que precisam do nosso encontro. Embora Jacó tivesse uma notícia bastante desagradável, porque o seu irmão vinha com 400 homens para totalmente destruí-lo, mas não aconteceu isso. A 10ª foi vai Shevet, integração. O caminho da integração começou quando Jacó mandou José também a procurar seus irmãos. Era o começo de uma história bem diferente que mudaria tudo o que Jacó estava pensando. Jacó falou, bom, agora vou estar tranquilo aqui e tal. Aí começa uma outra caminhada. O que acontece conosco também, quando nos deparamos com as revelações que o Eterno nos faz através da Torá que estudamos. A cada dia parece que alguma coisa se renova e nos dá direção. Vaihas, que união, se aproximou. Nós nos aproximamos de Hashem, nós nos aproximamos da Torá, nós nos aproximamos um com os outros e aprendemos e crescemos e nós desenvolvemos. Nossos sábios se debruçaram no estudo para nos proporcionar conhecimentos básicos e entender o propósito do Eterno para nossas vidas. Vamos então para a nossa segunda consideração. Os principais destaques da leitura que nós fizemos nas Aliá. Nós tivemos no primeiro versículo, então, a multiplicação do povo de Israel em 210 anos. Aí tivemos na segunda Aliá, um novo rei se levanta que não conhecia José, subiu ao trono e usou de astúcia, mandando matar, mandando eliminar os meninos. Isto quer dizer que inimigos nós vamos ter sempre, pessoas nos perseguindo, pessoas não aceitando a nossa religião, não aceitando a nossa fé, não aceitando nossos costumes, as nossas tradições. Eu sempre afasto um pouquinho aqui, mas tudo bem. Então, isso que nós aprendemos. Na terceira foi, amargou Faraó a vida dos israelitas com serviço e fustigou-o com açoite. Por isso, por essa circunstância passou o nosso povo. E muito em nações diferentes que talvez aqui não no Brasil, passam também por esse tipo de perseguição e sofrimento. Vamos passar então, visto que nós ouvimos a leitura, já tivemos que apanhar alguma coisa da leitura que nós ouvimos aqui. Então vamos para a terceira consideração, as lições de Shemó. Quais são as lições que este livro nos traz? A espiritualização do material, do que é matéria. A finalidade o propósito de Hashem fazer com que a espiritualidade divina abranja o homem na sua totalidade.
O povo egípcio era considerado o mais baixo teor de espiritualidade. E o nosso povo, que conviveu com eles, não todos, eles não aceitaram ou não passaram a viver os costumes idólatras dos egípcios. Como nosso povo não se contaminou, embora alguns se contaminaram, uma das razões por que foram libertos foram 4. Primeiro, porque não mudou seus nomes, não mudaram sua identidade. Segundo, não mudou seu idioma. Tão importante o idioma no qual rezamos e no qual praticamos, é importante porque é o idioma do Eterno. Alguns dizem assim que é o idioma dos anjos. Em terceiro lugar, eles não fizeram Lashon Hará. Embora fustigado, embora perseguido, embora obrigados a fazerem trabalhos penosos, eles não abriram a boca para amaldiçoar. E o quarto, nenhum deles cometeu delito imoral. Essas 4 razões que fez com que eles preservassem a sua identidade e o Eterno olhasse para ele. Isso acontece conosco. Quando nós nos aferramos à nossa fé e praticamos aquilo que achamos que a Torá nos indica, o Eterno olha por cada um de nós. Embora tenhamos tribulações, aflições, passamos por momentos de dificuldade, mas o Eterno sempre está conosco para nos dar força, para nos dar ânimo, para restaurar essa força combatida que nós temos. Uma segunda consideração, o amor ao próximo é um fator determinante. Se um judeu realmente amasse outro judeu, ele tentaria de todas as maneiras possíveis colocá-lo na luz mais positiva. Se alguém falar negativamente sobre seu companheiro judeu, ou contra seu Haverim, seu irmão que está perto dele, não lhe dá o benefício da dúvida, é uma indicação clara que ele não ama como a si mesmo. Todas as dificuldades entre o homem e homem derivam da falha em observar os mandamentos positivos de amar. Ontem nós falamos à noite sobre teu tempo de amores. E muitas vezes esse tempo de amor merma. Até evapora, parece que às vezes até o amor que a pessoa tinha, por exemplo, a esposa, ao esposo, ao filho, aos pais, ao trabalho, à sinagoga, à congregação, parece que vai evaporando, né? A pessoa não vem mais, a pessoa não lê mais a Torá, não estuda mais, parece que esse primeiro amor se esfria. E pelas atitudes dos egípcios não existia amor ao próximo nem respeito. Pela brutalidade com que agiram com eles, não, totalmente ausente o amor que devia de existir. Também era um povo pagão, é claro, mas mesmo o povo conhecedor da Torá, às vezes lhe falta amor. Às vezes olha o seu próximo com desdém. Eu não vou com a cara dele. Esse aqui, eu não vou com a cara dele. Cadê o amor que nós temos que ter, não é verdade? Quando a pessoa fala assim, eu não vou com a cara dela, não vou com a cara dele. Então, não podemos incorrer em tais erros. Devemos de valorizar nossos irmãos, nossa família e nosso cônjuge. Terceira lição. O que garante a nossa sobrevivência? O que garantiu a sobrevivência do povo judeu? Não perdeu sua identidade.
não assimilou a idolatria dos egípcios. O que nos mantém unido ao Eterno, justamente praticar aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele nos mostra, que são as nossas tradições, que são os mandamentos, que são os preceitos que o Eterno nos partilha através de sua Torá. A justificativa para o comportamento do faraó era que a espiritualidade de alguns judeus havia se corroído, a tal ponto que não os identificava mais com os seus antepassados. Quem? Que antepassado? No tempo de José, por exemplo. No tempo de José, todos estavam com grande respeito ao povo hebreu, devido às atitudes de todos eles. Mas muitos dos judeus se misturaram com os costumes idólatras, de maneira que o faraó que subiu já não estava os reconhecendo mais como povo hebreu. Acontece isso com quem começa a praticar a Torá, começa a seguir e depois deixa. Depois vai deixando. E as pessoas dizem, mas você não é judeu? Você está trabalhando agora no Shabat? Uai, o que você está fazendo aqui, comendo nesses barzinhos por aí, de kippah? O que é isso? Ele está, vamos dizer assim, escandalizando do que tentando influenciar. Então, quando nós que praticamos a palavra, praticamos erros, tem pessoa que mente, tem pessoa que rouba, tem pessoa que não sabe tratar o seu próximo e assim por diante. As pessoas desconhecem a nossa fé. Falam, você não era. O que está sendo agora? Então, que mensagem que vem através disso? Que nós temos que manter a nossa fidelidade, manter a nossa lealdade para com o Eterno, em vez de diminuir o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança, em vez de diminuir a nossa responsabilidade que nós temos na sinagoga, que temos com o Eterno, que nós temos com a nossa família, que nós temos com as pessoas, ela deve fluir mais, ela deve crescer mais do que diminuir. A nossa sobrevivência se baseia que nos mantenhamos obedientes aos ensinamentos da Torá, sem nos desviar, nem diminuir a nossa intensidade de serviço ao Eterno. Exemplo, não levamos mais em consideração o nosso preparo do Shabat. No começo acendíamos as velas, no começo fazíamos uma mesa bonita, e depois parece que não estamos mais acendendo as velas, não estamos mais preparando. Quando vamos no mercado, não olhamos mais a mercadoria que compramos, se tem alguma coisa de suíno, alguma coisa que nós não podemos nos alimentar dele. E isso que não pode acontecer. Não estudar mais a palavra, por exemplo, deixar de rezar, deixar de orar, essas coisas. Não comparecer nas festas, não cuidarmos mais dos 7 dias, por exemplo, que vem no Pessa, de não comer coisas levedadas ou hamés. Se o judeu mantém sua espiritualidade, então ele não tem semelhança com o não-judeu. E, portanto, Hashem não permitirá que a pessoa seja desprezado. No entanto, se o judeu praticante abandonar seu judaísmo e tentar assimilar a vida dos goim, a cultura deles, ele acabará se tornando desprezado, rejeitado até pelo próprio judeu, porque ele deixou de ser aquilo que devia de ser. Uma outra lição, entendendo o propósito básico do Eterno em nossas vidas. O nascimento de Moshe foi uma coisa interessante. Se deu
em que os soldados que vasculhavam a residência para encontrar qualquer menino para matar, sua mãe, Joquebed, tomou as providências. Não entendemos o propósito com o qual as pessoas fazem as coisas e como Deus dirige, como Deus entremeia o seu fio de ouro para que aconteça o seu propósito. Por quê? A maneira que nasce Moshe, como com o título de libertador. Ele já é perseguido no nascimento, que a mãe tinha que esconder. Mas Deus deu sabedoria a Joquebed. Como proteger esse filho? Assim como vamos encontrar que quando o rei disse para as parteiras, eliminem todos os meninos, o rei não sabia que elas temiam ao Eterno. A ação da mulher ali, nessa história. E Deus abençoou Joquebed, a sua irmã Miriam, por quê? Colocou a Tevá, o barquinho lá no rio Nilo, cheio de jacarés que podia devorar o menino, e nisso desce a rainha para tomar banho e encontra a canoinha lá, o botezinho, abre lá, é um menino. E ela se apropria dessa criança e a cria. E Miriam estava ali de olho, outra mulher. Miriam estava de olho. Ah, vocês querem uma ama para criar esse menino? Vocês querem que eu traga? Foi chamar a própria mãe da criança. Veja o propósito do Eterno em cada ação. E isso nós temos que considerar em nossas vidas. A forma como você chegou aqui, a forma que você está se comportando aqui na sinagoga, que você se comporta com o Eterno, com as tuas responsabilidades. Esses são detalhes que vamos aprendendo quando nós avaliamos o que acontece em nossas vidas. Todos os acontecimentos seguem à risca os propósitos divinos. Mesmo as coisas que acontecem. Quando eu penso na minha vida assim, eu era caçador, eu era domador, eu era arador de terra, colhia algodão, plantava, colhia. E olha onde estou agora, por onde eu passei. O Eterno prepara as coisas. Hoje estou aqui falando para centenas de pessoas. Tadinho tão pequenininho. Como que Deus nos abre as portas para que o propósito dele, através de nós, seja cumprido na vida de muitas pessoas. Será que o Shemuel sabia que ele iria ser um líder aqui da Anusim Brasil? Será que o Danilo sabia que ele ia ser um dos melhores Razan do Brasil? O Gabriel, todo mundo aqui que tem uma participação aqui no Miniã, sabiam disso? Vocês sabiam que você ia estar aqui? Uma mesa especial, de privilégio. Você não sabia. Mas Deus é que faz as coisas em nossas vidas, as maneiras mais inusitadas. O Eterno dá a demonstrar a sua sabedoria, a sua intensa inteligência e partilha conosco essa essência, de maneira que nós nos sentimos também cumprindo o seu propósito, levando à frente aquilo que Ele nos propôs. Então é muito importante saber as coisas que acontecem conosco e com qual propósito. Moisés cresceu na corte faraônica, aprendendo todas as culturas. Como já tinha consciência de ser um libertador, sai para ver seus irmãos.
desde o momento do seu nascimento, como eu já disse, Moisés entendeu que ele era o Redentor. A Torá nos diz que quando Moisés se tornou um adulto na casa de Faraó, saiu do palácio para ver os seus irmãos e encontra um egípcio espancando um judeu. Moisés olha para cá, olha para lá, será que está alguém observando? E matou o egípcio e o enterrou na areia. Bem, o comentarista da Parashá diz que a razão pela qual Moisés matou o egípcio foi porque ele havia estuprado a esposa do judeu a quem ele estava espancando. Coisa interessante, não é verdade? Como Moisés poderia matar o egípcio sem levar em consideração as consequências de suas ações? Mas que o propósito do Eterno não era ele ficar na corte, não era ele possivelmente ser o rei do egípcio. O Eterno tinha outro propósito na vida dele. E o que aconteceu? Ele fugiu e foi para me ajudem aí, Midian. Foi para Midian. Ele passou 40 anos na corte, agora precisava mais 40 anos para ser preparado como libertador de Israel. Ele foge para Midian, onde se casa com a filha de Jetro. Uma outra lição: os efeitos de longo alcance de uma boa ação. Eu vou citar novamente aqui as duas parteiras que temeram a Deus e não obedeceram à ordem de Faraó de matar os meninos. A primeira era Shifra e a segunda Puá. Deus, como mérito, deu a elas participação no sacerdócio. E através dela, a bênção que Deus deu para os israelitas foi que eles atingiram 600 e 1.000 acima dos 20 anos para que merecessem receber a Torá. Veja só como o Eterno trabalha. Portanto, toda coisa que nós fazemos para o Eterno, ele tem uma recompensa. Ele sempre tem um retorno. A grandeza está no que é óbvio. Moisés se aproximou do poço com um gesto de boa vontade de servir, deu de beber as ovelhas das filhas de Jetro, livrando-a das mãos dos maus pastores. Este lhe custou ser hóspede do grão Sheque, sacerdote de Midian. Interessante que Davi e Moshe têm uma certa similaridade. Assim como nós lemos na Haftará, a similaridade, quando Deus chama Moshe, Moshe diz: eu não sei falar. A mesma coisa de Jeremias. Deus disse para Moshe: quem é que fez a articulação verbal? Quem é que fez? Não fui eu. E lá no caso de Jeremias, quando ele disse: eu sou menino, também ele disse que não sabe falar, e Deus toca e coloca a palavra em sua boca. Às vezes nos falta coragem para nós testemunhar, falar de nossa fé. Você não será que? Mas nós temos que falar, porque o Eterno nos dá essa energia, Ele nos dá esse poder para que possamos servir ao propósito do Eterno, que é alcançar pessoas. Alcançar a tua vizinha, aquela pessoa que trabalha com você, alcançar. Alguns dizem até: nós somos contra, nós somos proselitistas, mas sem a ação de falar para os outros da nossa fé, como vamos alcançar aquela pessoa que estuda com você? Você é judeu? Pergunta para você é judeu? Eu pratico o judaísmo. E como é isso? Aí começa o teu testemunho. Aí começa. As pessoas perguntam para você: que negócio é esse? Você não trabalha sábado? Que é isso? Você não come suíno? Por quê?
Aí você tem que ter, porque lá na palavra está escrito assim: disto comereis, disto não comereis. Te perguntas sobre o Shabbat? Êxodo 20, verso 8 em diante. Você tem o que falar. Só falta, às vezes, coragem, não é verdade? Então, uma coisa interessante é que Moisés se aproxima do poço. Eu tinha falado que Davi e Moshe têm uma similaridade. Por quê? Porque Davi foi chamado quando estava apacentando as ovelhas do seu pai. Foi chamado para ser ungido rei. E Moshe é chamado pelo Eterno apacentando também as ovelhas. Isso tem muito a ver. A maneira que Davi se relacionou com seu povo e a maneira que Moshe vai se relacionar com o povo. O que diz a Torá? Que Moshe era o homem mais manso, de fácil relacionamento. Então, meus queridos, são estes os destaques que eu trouxe aqui sobre o livro de Shemot. E agora quero dar a oportunidade ao Vinian, ao nosso Rosh, para nos ajudar aqui nos seus comentários. Quem vai falar? Vamos lá, Irineu. Mais alguém? Tudo bem. Espero então que as lições de Shemot possam ter nos ajudado. E as mulheres sentir esse incentivo tão interessante pela ação que nessa história de Shemot nos traz das mulheres que agiram e deixaram algo importante. Shalom. Shabbat Shalom. Eu quero aproveitar aí na fala do Juan Pablo Leguizamon das comparações das leituras de... Pode ficar à vontade, obrigado. Das leituras da Haftará e da Parashá de hoje, já que os Askenazi estão lendo o profeta Isaías, que também é compatível, né, com as comparações da leitura de hoje. O profeta Jeremias, ele teve o papel equiparado ao de Moshe Rabbeinu. Era um papel hostil ao próprio povo, já que ele tinha que repreender. Porém, eu acho que Jeremias ele acabou ocupando de uma forma muito mais difícil esse papel, porque todo hebreu, todos os israelitas que estavam no Egito, eles estavam no estado de opressão, mas ao mesmo tempo eles já haviam esgotado todas as expectativas de redenção e de salvação, e de que Moisés, muito provavelmente, se apresentava só como mais um redentor, né? E até porque a Parashá ela não chegou nesse momento ainda, mas Moisés ele está exatamente negando esse papel. Ele não fez um concurso para disputar essa vaga. Ele foi escolhido a laço, e dessa escolha ele está refutando, ele está rejeitando o papel que Deus está dando a ele, que é de ir diante de uma nação que já estava saturada de tentativas de sair. Sabe quando você esgota todas as tentativas de sair? Moisés só seria mais um, e ele sabia disso. Até porque o motivo do seu exílio em Midian foi na tentativa de ajudar esses mesmos judeus. E ele foi denunciado pelos próprios judeus, e por causa desses judeus, ou desses israelitas, ele esteve no cativeiro, esteve no seu exílio em Midian por 40 anos. Dos 120 anos que dividimos a vida de Moshe Rabbeinu, 40 foi passando no exílio
fugindo dos seus perseguidores. Lá tinha melhor não comparar, um faraó que determinou a morte de Moisés. Mas por causa de quem? Quando da opressão de um egípcio sobre um hebreu, ele agiu. Quando da opressão de um hebreu sobre outro hebreu, ele foi questionado: quem te constituiu juiz? Quem te deu autoridade para isso? Agora, nem o próprio Deus conseguia convencê-lo de que ele deveria fazer esse papel. Ele deveria enfrentar essas pessoas e falar para elas o que é bom para elas, no momento em que elas não querem mais saber o que é bom para elas. Vocês entendem isso ou não? Porque quando você está medicando uma pessoa que está doente, quando você está alimentando uma pessoa que tem fome, são coisas assim favoráveis, a pessoa não vai rejeitar. A pessoa ela não vai se opor a isso. Mas quando Moisés tentou corrigir o trajeto de dois hebreus, que replicava a opressão egípcia sobre o seu próprio irmão, ele foi dito: quem te constituiu juiz? Quem você pensa que é? E logo foi denunciado. Ele se torna exilado por causa de quem? Não foi Alexandre de Moraes que mandou prender ele, foi outro judeu. Vocês entendem ou não? E quando ele volta para fazer exatamente o que ele está resistindo, ele volta com sinais, com a assessoria de Aharon, de Miriam, com os milagres. Né? E mesmo assim, ele só convencerá o povo no dia da revelação de Torá, que todos terão certeza de que ele foi enviado por Deus. Só assim, só depois disso, e não antes disso. Então, vocês se colocando no lugar de Moshe Rabbeinu, qualquer um de vocês vai entender que Jeremias tinha um papel muito mais difícil para enfrentar que o dele, sem assessoria de Aharon e de Miriam. Ele deveria censurar os judeus que estavam com comportamento abaixo do que o das nações. Ou seria a missão de Jeremias? A missão de Jeremias era fazer o seguinte: faça eles entender que o comportamento deles está pior do que o dos povos. Se tivesse islamismo e cristianismo naquele tempo, que não tinha, o comportamento da nação sagrada estava abaixo da média. E qual que é o papel de Jeremias? Vai lá e censura eles, vai lá e repreende eles. Por quê? Porque quem sabe, ao te ouvir, eles consigam se consertar. E na fala do profeta Jeremias, ele diz assim: ó Jerusalém, ainda com os teus pecados, qual que é a lembrança que eu tenho de ti? Lembro-me de quando noiva me seguia pelo deserto, num lugar que não se podia produzir. Ou seja, mesmo com o acúmulo dos pecados de Jerusalém contra Deus, a lembrança que Deus tinha de Jerusalém e nutria por Jerusalém era essa, na fala do profeta Jeremias. E Deus diz assim: ainda que bastaria você pedir o perdão dos seus pecados. O perdão estava ali. O que faltava para Israel nos dias de Jeremias? Faltava um judeu louco, fora do padrão, na contramão de toda a correnteza, chacoalhar e falar: se arrependam e retornem. Esse era o papel de Jeremias. E que se Jeremias se recusasse a fazer isso, ele destruiria quem? O próprio povo. Então, e Deus falou assim: eles vão subir contra você, eles vão te resistir, eles não vão te aceitar, mas eu serei uma parede do teu lado. Ou seja, ninguém ultrapassará o limite que eu defini sobre você. Então, pessoal, o papel de Jeremias, e alguns sábios dizem que na fala de Devarim diz assim: e eu farei surgir um profeta como você, falando-se de Moisés. Muitos sábios definem que esse papel
ele vai se cumprir exatamente na figura de Jeremias, porque Jeremiarro, ele vai ter um papel de 40 anos. Ele vai ter o mesmo período de 40 anos para consertar, e prestem bem atenção que eu vou falar para vocês. Isso está na leitura de vocês. Por que Dan é citado nessa profecia? Vocês se lembram da semana passada, nós tivemos uma conversa que falava de Jacó abençoando suas tribos, abençoando seus filhos. Jeremias, ele tinha uma função. Veja, foram 12 anos da ascensão de Jeremias até a destruição do templo. E o que aconteceu da missão de 40 anos de que Jeremias tinha? Aonde ela se cumpriu? Aonde ela foi realizada? No exílio. Jeremias, ele é constituído como o profeta das nações. Jeremias é constituído nessa leitura como o profeta das nações. Porque agora Deus vai colocar as nações para julgar os excessos e repreender o mau comportamento desses judeus durante o período da diáspora no exílio da Babilônia, 70 anos. Vocês se lembram da bênção que Hashem vai dar para todos os filhos, mas eu quero destacar aqui de Dan. Dan, ele falou que Dan é como a serpente que deixa os seus rastros. O exílio de Efraim, ele acontece 150 anos antes de Nabucodonosor chegar ao cenário de Jeremias. E Jeremias, junto com os demais judeus, teve a permissão de permanecer na terra como remanescentes. Nabucodonosor teve a preocupação de não deixar a terra inabitável. Mas houve uma conspiração na morte, que nós jejuamos no jejum de Guedalia, que foi estabelecido como governador da Judéia pelo próprio Nabucodonosor. Ele foi morto pelos judeus, que conduziram aqueles demais judeus a voltarem para o Egito, da onde estão saindo, da onde deverão sair. Jeremias, ele nem vai para o Egito, e nem volta, ele nem vai para a Babilônia e nem volta para o Egito. Porque depois da saída que Moisés vai liderar os hebreus, há uma proibição judaica de que os judeus não devem voltar ao Egito. E Jeremias não voltará ao Egito. E também não vai à Babilônia, onde estão os demais exilados. Então Dan, ele é mencionado nessa profecia de Jeremias, exatamente porque Dan, ele deixa os seus rastros. E uma das características de Dan, que está destacada em Juízes, onde fala do empenho de cada uma das tribos nas conquistas da terra, é de que Dan dava o nome das suas conquistas, o nome do seu próprio pai. Todos os territórios conquistados por Dan, e são vários os territórios, ele que habitavam na parte litorânea de Eretz Israel, ele vai dar todos os nomes das suas conquistas de Dan, o nome do seu próprio pai. Era um costume, era uma característica de Dan, de que é destacado no livro do profeta, no livro de Juízes, que fala desse empenho, dessas profecias. Então, é possível você fazer um acompanhamento de onde eles foram parar no cativeiro da Síria, por onde eles passaram na Europa. Então, muitas cidades que existem hoje na Europa, elas trazem os sinais, o poste de que diz de que ele deveria manter como símbolo da sua identificação. Vocês devem assistir, se vocês já não assistiram, um filme chamado Êxodos. Mostra dos judeus que embarcam rumo à Palestina depois do Holocausto. É um fato histórico. Os britânicos deteve essa embarcação e esses judeus ficaram lá tempos e tempos até que fossem liberados a desembarcar na Terra Santa.
Eles não tinham a permissão dos árabes, e os britânicos eram os mandatários da terra que detiveram esse navio cheio de judeus voltando para sua terra. E eles ficaram tempos e tempos nessa embarcação até que os britânicos entregassem o mandato da terra, da divisão da terra que seria constituída a terra de Israel, a terra de Israel de 1948. Lá, na parte... Então, está dando sono, pessoal? Dá sono mesmo. O ventinho que entra aqui pela janela dá sono. Eu não fui bem, então. Foi bem, sim. O senhor não foi bem, o senhor foi excelente. Veja, aí tem uma menina, uma judia, que diante da hostilidade dos países, já que eles são sobreviventes do Holocausto, uma judia fala assim, ela fala contra as nações, que ela diz que, nas minhas palavras, ela perde a confiança nos povos. Não há povo, não há nação, não há país que se interesse, que defenda a causa humana. E um outro jovem que estava com ela na cena desse filme diz assim, não diga isso. E ele vai começar a dar exemplos de heróis das nações que defenderam e que se expuseram pelos judeus. E ele cita nessa fala, ele diz assim, que o rei da Irlanda, quando recebeu a determinação alemã de marcar todos os judeus. Vocês se lembram como os judeus eram marcados na Europa? Não? Com a estrela de Davi. Todos os judeus, primeiramente, eles eram identificados, eles eram triados, né? Eles usavam aqui uma tarja com a estrela de Davi. E logo as forças-tarefa iam fazer as devidas triagens para encaminhá-los para os campos de concentração, confisco, os guetos, tudo que fosse destinado aos judeus da Europa. E o rei da Irlanda, ele mandou que todos os demais irlandeses colocassem a faixa. No dia seguinte da ordem alemã, o rei da Irlanda foi andar a cavalo com a tarja, com a estrela de Davi. Ou seja, dificultando a força-tarefa que selecionava os judeus dentre os irlandeses para serem levados aos campos de concentração. Então existe por parte de muitas pessoas e de muitas almas, existe a alma judaica que estão nessas pessoas. Existe a alma judaica que estão nessas pessoas. E Dan, ele vai se destacar exatamente diante de um estudo geográfico, da geografia da Europa, em que vocês vão identificar o papel fundamental da missão do profeta Jeremias nos seus períodos, na sua missão de 40 anos. Ou seja, pessoal, a leitura do Salmo 99, que o Luan fez, ele fala sobre Gog e Magog. Ele começa dizendo, quando o Senhor reinar. Quando o Senhor reinar. Quando o Senhor reinar sobre as nações, é o que nós falamos. E naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Porque o Senhor será rei de toda a terra. O Salmo 99 diz isso. Quando o Senhor reinar sobre todas as nações, fala da expectativa de Davi sobre Gog e Magog. Porque o que está acontecendo aos filhos que estão descendo ao Egito, na liderança de Jacob, para a retirada de Moshe Rabbeinu, na liderança de Jeremias, que está conduzindo os hebreus, os judeus, para o julgamento das nações, o Salmo 99 fala de um outro momento, de que é quando o Senhor reinará sobre todas as nações, sobre todos os povos. E por isso que os alemães nutriam um livro conspiratório contra os judeus, na Europa, chamado Protocolo dos Sábios de Sião. Porque existia
há um pessimismo sobre a forma de como os judeus vai reinar sobre todos os povos. Os alemães mantinham isso. O protocolo dos sábios de Sião colocavam os judeus de todo lugar do mundo sob suspeita. O que está determinando o faraó decretar a morte de todos os meninos hebreus? O que vocês acham ser isso? O Miniam pode responder se desejar. O que vocês acham ser isso? O decreto da morte de todos os meninos hebreus. O medo dos egípcios era justamente que o nosso povo tomasse conta do Egito e nós passássemos a ser os governantes diretos, políticos, e já que o nosso poder econômico já estava crescendo bastante. Exatamente. A mística egípcia diz que um redentor deveria nascer dentre os hebreus. E quando as parteiras, as mulheres desobedientes, não cumprem com a ordem do governo, não matando os meninos, faz com que o faraó decrete a morte dos meninos. Entendeu? O protocolo dos sábios de Sião. Eles estão aí de tempos em tempos, de governo em governo, preocupados com a presença judaica. A presença judaica, ela incomoda exatamente pelas suas características. Eles podem chegar com uma sacolinha na mão, mas na hora deles saírem, como que eles sairão? Sairão com grande riqueza. De todos os lugares por onde passamos. A prosperidade, o círculo monetário está ali aonde está a presença judaica. Nesta semana, nós tivemos em Israel uma notícia que foi abafada pela mídia toda, que é a mudança do novo governo de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, ele volta ao poder depois de um período em que um governo de centro-esquerda estava entregando os interesses judaicos na mão das nações. O Itamaraty volta à tradição da sua diplomacia, que é desde 1974. Ela volta à sua tradição, que vai ser a de condenar Israel em todas as resoluções da ONU. Aí vem o Salmo 99. Quando o Senhor reinar. O Itamaraty se pronunciou para o ministro ir na esplanada do templo e fazer uma oração de 15 minutos. Foi notícia mundial. O mundo não sabe que Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel, mas o mundo está discutindo a permanência de um ministro na esplanada do templo por 15 minutos fazendo uma oração no lugar mais sagrado judaico. Lugar que os árabes jogam bola, falam piada, falam palavrão, fazem piquenique. Um judeu não pode ficar e rezar por 15 minutos. E a ONU pôs na pauta na mesma semana sobre o convívio de duas nações em paz. Vocês se lembram da paz? Do amor vencer? É você entregar Jerusalém ao território que a ONU só reconhece com a partilha de 1948, o que exclui Jerusalém até o Muro das Lamentações, que talvez muitos de vocês nem tenham visitado ainda. Entendeu, pessoal? É normal que isso aconteça, porque isso tem que acontecer. Você imaginou se nós estivéssemos tranquilos e ricos no Brasil por quanto tempo? Qual seria a nossa programação de enfrentar a Rabanut, a negativa das comunidades de voltar a Israel? Não, nós vamos ficar brigando para convencer Rabanut para voltar para Israel. Isso aqui está tranquilo, o lojinha está vendendo, temos segurança, as coisas estão indo bem. A gente só começa a se mobilizar para sair e fazer retorno quando as coisas estão ficando ruins.
Hora de comprar dólar. Você tem imóvel, tem 3, 4 imóveis, começa a vender e comprar dólar. Compra diamantes, compra euro. É o momento. É um momento, porque você não precisa deixar o país. Mas você precisa estar pronto para deixar a qualquer momento. Agora, se é comprar a TV de 75 polegadas, fica com a de 22. Vamos mudar alguns costumes. Entendeu? A hostilidade nos faz querer mudar. Porque quando a gente estiver bem tranquilo e bem seguro, a mitzvah de fazer aliar, ela não vem em nós. Nós rezamos aqui, nós vamos e a gente vai e volta, o livre-arbítrio, a liberdade, a gente fala o que pensa. Quando todas essas coisas começam a ser cerceadas, então nós precisamos olhar o mundo com as suas transformações. Nós precisamos olhar o mundo com as suas mudanças. E nunca deixarmos de contribuir para o bem-estar do ambiente em que nós estamos. Nós precisamos lutar, vai fazer vestibular, vai se formar, vai se graduar, mas com uma reserva. Agora nós fazemos as coisas com as devidas reservas. Porque o Pessa, pessoal, que nós vamos celebrar, o Pessa é a rapidez de que em determinados momentos você precisa fazer aliar. Em que não dá tempo de crescer a massa do pão. Você tem que ir no teu vizinho e falar, olha, vim buscar dos despojos. E ele vai colocar na tua mão a prata, o ouro, o tecido, as pedras, e vai falar, saia, judeu, saia da minha presença. E nós estamos num processo de Geulah. A Geulah, ela de tempos em tempos mexe com a zona de conforto com os judeus em diferentes lugares. Como que o mundo cristão viu Cuba liberando os judeus que estavam detidos? De todas as ditaduras que existem, Cuba é a mais difícil porque ela é uma ilha. Ela não tem fronteiras como a da Venezuela. Vocês veem ali as pessoas tentando fugir na península da Coreia do Norte. As pessoas sendo fuziladas ali na cerca que divide a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Cuba liberou os judeus para fazerem retorno. Os 25 mil judeus que estavam na Venezuela foram reduzidos para 7 mil judeus. Então, de tempos em tempos, as mudanças, e o faraó não conheceu a José. De tempos em tempos, isso acontece em diferentes lugares em que os judeus estão na zona de conforto. Está tudo bem com a lojinha? Está tudo bem com a família? Você vai e volta tranquilo? Então tem alguma coisa errada. Então, de tempos em tempos, surge um faraó que não reconhece a José. Entendeu? Na Europa, tudo estava muito tranquilo e todos os demais judeus, eles, da desinformação, né, as informações agora estão numa velocidade incrível. É tanta informação, nós somos bombardeados assim, a cada segundo pelas informações, que nos leva a desacreditar e a ficar confuso meio a tanta informação. Essas desinformações levaram muitos judeus a não acreditar no que estava acontecendo em 1933, quando muitos judeus decidiram voltar para a Palestina, mesmo com a proibição britânica. Venderam suas coisas, colocaram os diamantes na sola das sandálias. Cadê as sandálias? Colocaram as pedrinhas nos vãos das sandálias e saíram com suas crianças, e largaram suas casas, largaram suas aquisições. Entenderam, pessoal? Então,
O lado positivo disso é que se as coisas estiverem boas para nós aqui, qual motivo tem você de enfrentar as dificuldades de sair para o seu próprio lugar? Hein, Gershon? O que você acha? O que você acha, Minian? Eu vi um rabino, Amnon. Ele é um rabino conferencista que ele reúne em Israel muitos e muitas pessoas. Ele é um rabino ultra-ortodoxo, mas muito carismático. Ele reúne essas pessoas. Ele tem essas concentrações em estádios, em grandes teatros. E o público dele não são os ortodoxos. Os públicos dele são os judeus. São os judeus laicos, são os judeus não religiosos. E vão lá para ouvi-los. Talvez alguns de vocês já o conheçam. Esse rabino veio a público recentemente, ele falava sobre a Agenda 2030. Eu vou voltar a falar nisso só depois do Gershon agora. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nós falávamos, Rosh, um pouco antes dessas festas pagãs que acontecem no final de dezembro, que nós não devemos nunca se sentir tranquilos e confortáveis no meio desse tipo de festa e desses costumes que não pertencem ao nosso povo, não pertencem aos nossos costumes. E uma das coisas que nós temos que ter em mente é que nós devemos sempre buscar a redenção final, que virá na figura de Mashiach, e para que isso aconteça nós precisamos trazê-lo, elevar esse mundo, e a gente precisa saber que a gente não está em casa e desejar Mashiach todos os dias, né, para trazer a redenção final. E eu acredito que a Hashem não se agrada quando a gente começa a se sentir em casa não estando em casa. Nós devemos, eu acho que o sentimento que move o judeu a seguir a Torá e manter vivos os costumes judaicos dentro da sua casa, dentro da sua vida, de uma maneira mais ampla, é justamente ter isso em consciência de que nós não estamos em casa e que as coisas que nos cercam não pertencem ao nosso povo, aos nossos costumes. E assim a gente sempre vai ansiar tanto pela nossa redenção particular e da nossa família, que seria aliar a Eretz Israel, como num sentido mais amplo, mais coletivo de todo o Am Israel, que é a vinda de Mashiach e a Geulah final. Exatamente. Então é isso, pessoal. E o faraó não conheceu a José. O faraó que não conheceu a José é tratado pelos historiadores na enciclopédia judaica Natan Alzubel, de 1967, diz que tratava-se de uma nova dinastia que assume o governo no Egito. E essa nova dinastia, ela ganhou o poder através de um conflito militar, e quando assume o seu governo, eles veem os hebreus com muita desconfiança. E era uma população que crescia, e essa população ela era um objeto de ameaça para aquele governo, que se unisse com os derrotados, eles poderiam ser removidos do poder que eles haviam conquistado. Então a decisão dessa nova dinastia é de subjugar os hebreus, para que eles não tenham condições de se unir a uma conspiração contra o governo. Então, quando diz, e o faraó não conheceu a José, o novo faraó era um novo governo. Era um novo governo. Era uma mudança. E nós passamos e passaremos por muitas outras mudanças. Ora nós teremos uma zona de conforto, ora uma zona de insegurança. É porque nós estamos fora do nosso próprio lugar. Se vocês lerem e estudarem a presença judaica nos dois
1000 anos em que estiveram fora do seu próprio lugar, essa alternância acontecia constantemente. O período mais extenso de prosperidade e de liberdade judaica foi na Espanha, na Idade Dourada, que durou um pouco mais de 100 anos. Mas quando os reis cristãos expulsaram os árabes, então nós tivemos a expulsão judaica em 1492. E o novo faraó não conheceu a José. E só por isso nós estamos aqui. Nós somos sobreviventes desse cisma espanhol da presença judaica que estava ali. Os marroquinos aqui, no norte do país. Então, judeu, cristão novo, aprenda uma coisa. É hora da gente pôr a nossa fortuna numa sacolinha que caiba no teu bolso. Entendeu? Pode ser que muitos de vocês sintam-se seguros e muitos de vocês sintam-se inseguros. Mas no momento que você se sentir inseguro, é o momento de você se preparar para o que der e vier. O momento para o que der e vier. Né? O comportamento judaico financeiro, ele acompanhou essas mudanças, pessoal. Então você ter 1, 2, 3 casas para alugar é bom durante o período em que você tem tranquilidade. Um período de insegurança, veja, nós temos irmãos aqui que têm propriedades na Venezuela. E lá está toda a sua fortuna. Entendeu? Não coloque toda a sua fortuna na mesma cestinha. A casa que você mora, a casa que você mora. A renda, ela pode ser modificada. Entendeu? Ela pode ser modificada. Então você pode ter a casinha que você tem lá alugada, de repente ela pode se transformar num outro tipo de rendimento, mas que você possa levar a qualquer momento que você precisar sair. Entendeu? Que ela fique debaixo do colchão, no cofre. A baiana tem dinheiro debaixo do colchão. Olha como a gente descobre. Olha como que nós descobrimos. Onde nós descobrimos onde a baiana guarda o dinheiro, tá vendo? Como que se entrega? O Danilo é o nosso economista aqui. O Danilo tem experiências para acompanhar, né, de repente, para nos falar sobre todas essas mudanças que está acontecendo, né? Esses riscos, o comportamento do mercado em relação ao Brasil, o cisma que está acontecendo nesses primeiros dias. Tudo isso pode mudar? Pode ser. Pode mudar. É por isso que nós rezamos pelo nosso país. Temos que rezar pela segurança do nosso país e pelos nossos políticos. Ainda que foi aquele que você não votou, temos que rezar pelo nosso país. O rei Ciro era um rei pagão, ele não rezava na sinagoga, ele era um rei pagão. Mas ele sonhou que tinha que construir uma casa para Deus. O que ele fez? Mandou Zorobabel, vai lá e construa a casa. Aonde? Em Jerusalém. A ONU hoje está reunida para definir sobre a criação do Estado palestino. Nós tivemos um presidente que falou que colocaria a embaixada do Brasil em Jerusalém. Teve medo e não cumpriu. Entendeu? Teve medo e não cumpriu. O outro que veio ele teria que tirar a embaixada de lá, não tinha problema. Mas ela já teria que estar lá.
Porque era a forma do Brasil falar: nós reconhecemos Jerusalém como capital judaica. Quando o novo chanceler diz que o Itamaraty voltará ao equilíbrio tradicional, vocês precisam ver nas entrelinhas o que é a tradição do Itamaraty desde 74. O último ato generoso do Itamaraty, na pessoa de Oswaldo Aranha, foi a criação do Estado judaico. Do ano 70, depois da Guerra dos 6 Dias, o Brasil condena Israel em todas as resoluções da ONU. Essa é a tradição do Itamaraty, esse é o equilíbrio diplomático de que nós voltamos. De nós amaldiçoarmos Israel por tabela. Entenderam? Eu fiz isso até 2010, depois não. Eu rezava voltado para Jerusalém, mas na urna eu amaldiçoava. Entendeu? Aí eu parei. Hoje eu tenho a consciência de que eu não fiz isso. E quando eu me volto para Jerusalém, para o lugar onde eu rezo todos os dias, eu rezo por todos os políticos que estão no poder. E quem sabe ele possa sonhar com o dever de construir o templo para Deus. Ou ele seja arrancado do seu próprio lugar. Ou ainda que nós não sejamos cúmplices de amaldiçoar a terra sagrada e o povo sagrado. Entenderam ou não? Então, quando eu estou falando, Senhor, que no período desse presidente, dos seus ministros, desse congresso, dos seus juízes, possa Israel viver em paz e em segurança. E que nos dias deste governo possa se restabelecer a vinda do reino de Mashiach. Quando esse governo não se encaixa nessa oração, o meu desejo, ele diz sobre mim o que eu quero e penso sobre Israel e sobre Jerusalém. E se o meu governo está na contramão disso, a maldição recai só sobre ele e não sobre a minha família. Entenderam, pessoal? Eu conversei com Celso, em São Paulo, que fabrica as velas de que nós acendemos em nossas casas, no Shabat. A comunidade judaica, nós temos judeus presos lá no que chama-se de campo de concentração. Tem judeus lá. E tem judeus do outro lado fazendo ações para que ele fique lá, e tem judeus lá querendo sair. Entenderam ou não? Temos judeus de todos os lados. Acontece, pessoal, que a questão de direita e esquerda fora de Israel, ele tem uma outra conotação do que na própria terra de Israel. Eu não falo com preconceito e nem com reserva. Nós sempre precisamos usar o bom senso em todas as coisas. Os judeus que iniciaram a criação, defendendo a criação do Estado de Israel, eram todos judeus de esquerda, na sua maioria. E fizeram com competência. Em Israel, eu vi o Jean Willis, um exilado político do Bolsonaro que está voltando agora. Eu vi ele numa live, quando ele era deputado, falando sobre a esquerda judaica, da diferença que ela tem com a esquerda do mundo. Todos vocês devem ver essa live. Ele fala com o então presidente do Brasil atual, nessa live. Ele mostra a diferença da esquerda judaica com a esquerda em Israel, com a esquerda do mundo. É diferente. É muito diferente. Precisamos nos inclinar e ver que não é a mesma coisa. Porque a esquerda do mundo, desde 64, ela é anti-sionista. No mundo. Ela é anti-sionista. Você pode não ser, mas os seus representantes são e serão. Entendeu? Cuba, na guerra de 74, tinha 25 mil cubanos lutando contra Israel. Então é isso. No mundo é isso.
No mundo é essa a posição, mas Israel é diferente. Entendeu? Então Israel é o lugar que tudo que você plantar dá certo. Se você planta na esquerda dá certo, se você planta na direita vai dar certo. Apesar que o último governo estava entregando os pontos para os interesses da ONU. E os interesses da ONU, pessoal, não é que você... Os interesses da ONU é de que você não tenha lugar no seu lar, dos seus direitos. Ele não concorda com o profeta Isaías que diz: aumente as suas tendas para a direita e para a esquerda, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os da casada. É ou não é, Mihael? Se nós não voltarmos vivos para Israel, nós temos que ter os filhos que levem os nossos ossos para ser sepultados lá. Temos que ter esse lugar. Menina, eu estou me excedendo aqui na fala, eu vou voltar aqui para o Razan, enquanto eles distribuem aí o Kiddush. Enquanto eles distribuem o Kiddush, o nosso bom senso ele deve funcionar para todas as coisas de contribuição que tem. Pode fazer. Nós temos que reconhecer o bom senso das contribuições feitas, pessoal. E o bom senso é equilíbrio, é análise, é frieza, né? O bom senso é quando você reconhece que o teu inimigo, que o teu diferente fez coisas. Inclina o olhar para isso e a gente vai conseguir conviver nesse mundo por 4 anos, por 8 anos, mas sempre preparados, judeus, almas judaicas. Os cristãos novos sabiam fugir de lugar em lugar. E você que está retornando precisa estar preparado com a sua sacolinha, com a sua fortuna, com a sua família, de mudar em lugar quando necessário. Se for necessário. Se não for necessário, a tua fortuna está com você e você vai contribuir no lugar onde você estiver. Seja no sul, no sudeste, no nordeste, no norte, seja nesse país ou em outro país, e principalmente em Eretz Israel. Pessoal, da Sinagoga de Curitiba, na próxima semana, todos vocês que estão aqui e vocês que nos acompanham de casa, nós teremos um almoço comunitário aqui na sinagoga. E nós vamos falar sobre os projetos do Ano Sim Kids. Nós vamos mostrar também a programação da sinagoga para o próximo ano. Nós vamos falar do interesse, nós vamos falar dos interesses das famílias, das pessoas, dos associados que rezam e frequentam a sinagoga de Curitiba. Então, para o próximo sábado, vocês vão vir preparados para passar o dia conosco aqui, né, para nós tratarmos disso no período da tarde, desses interesses, para nós mostrarmos para vocês aqui, para nós mostrarmos aqui para todos vocês como que funciona a sua contribuição quando ela entra aqui. Tá bom? Vocês vão entender como que funciona a sua contribuição, o que é feito, o que falta fazer e o que não foi feito, para que vocês entendam como funciona tudo isso aqui. Tá bom? Então, uma é o financeiro da Sinagoga de Curitiba, a outra é da Associação Ano Sim Brasil, que recebe doações de diferentes lugares. Tá bom? Então, nós vamos separar os papéis e entender. E vamos falar então sobre a nossa agenda para o próximo ano, a nossa programação. E todos vocês então estão convocados a passarem conosco no próximo Shabat, aqui o dia todo. Tá bom? Eu tinha mais alguma coisa para falar ou não? Keila. É isso, né? Vamos rezar pelo Estado de Israel, pessoal. Netanyahu, Bibi Netanyahu, ele representa o ideal do caminho que precisa ir de estender as tendas para a direita e para a esquerda.
os outros estavam entregando e diminuindo isso. Tá? Então, vamos rezar pela segurança do Estado de Israel. Vamos rezar pelos judeus da Galute, do que nós nos incluímos, né? E também rezar pelo nosso país e pelos seus governantes, tá bom, pessoal? Vamos dar um voto de crédito, mais o quê? Com ressalva. Preparados para o que der e vier.